join us today? Yes, Survivor Royal City. Vamos lá. Reticências. Nossa! O que aconteceu com a minha mão? Eu não vi nada, eu não mexi em tinta. Já escreveram aí reticências? Eu já. Claro. Eu não entendi. Vou explicar, peraí. Prof, falando de ciências, por sem querer, eu tô no consultório da minha mãe. E eu esqueci o livro de ciências lá em casa. Esse é o livro? É? Então você anota em uma folha. Tá bom? Mas daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Então, olha só. Então, aqui vocês teriam que escrever a palavra ponto final. E reticências. Ok? Naquele parágrafo que nós encontramos esses pontos, tá? Vocês já pintaram, então não precisa circular, tá? Já fizeram isso. Número 2 aí, da página 110. 110. Na frase, olha lá, bolinhos. Será que eu posso comer pelo menos um agora? O sinal de pontuação que encerra essa frase é o ponto final? O ponto de interrogação? Ou é o ponto de exclamação? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Interrogação. A tela. Às vezes acontece, Manu. Então, vocês vão marcar aí, ponto de interrogação, certo? Que é o da perguntinha. Então, vamos ver agora regras da língua. Além dos sinais de pontuação utilizados para encerrar frases, há outros sinais que contribuem para uma boa organização do texto. Quais são eles? Está colorido. A vírgula, que mais? 2 pontos. Que mais? Que mais? Aspas. E? Parênteses. Olha aí uma dica para vocês usarem aí as pontuações para a produção do texto lá do Contras de Fada. Eu estou esperando o Contras de Fadas de vocês, tá? Tô olhando lá no Classroom quem está fazendo, certo? Então vamos lá. Vamos saber qual é a função aí da vírgula? A Bia, leia para nós qual é a função. Organiza e separa uma sequência de informações em uma frase. Isso. Leia para nós exemplos aí, Luiz Felipe. Minhocas, jabuticabas, cascas de abóboras, nada escapa à sua fome interminável. Isso, então é uma sequência aí, né, de informações. Então foi usado a vírgula, tá? Para separar aí as informações. Felipe, 2 pontos. Leia para nós aí a função. Iniciam uma lista ou uma explicação. Introduzem a fala de um personagem. Isso, se eu for fazer uma lista ou uma explicação, né, dar uma explicação, eu posso usar 2 pontos. E também para indicar a fala do personagem.
né? Quando o personagem vai falar, eu uso ali os 2 pontos para indicar que ele está falando, e na linha de baixo eu vou usar o travessão. Já vamos falar dele. Então, leia agora aí para mim, Manu, os Qual? exemplos. Exemplos? Tá. Exemplos. Jabuticabas. Não. Na 110, Manu. Ah, no 110. Tá. Mas, prof, mas que? Qual? Maria Fernanda, leia para nós, depois a Manu, até a Manu encontrar aí ela já leu o próximo. Pode ser? Não quer ler, Maria Fernanda? Não? Henrique? Também não? Ei, prof. Então leia para nós, então. Tá. Racó falou. Adoro minhocas, jabuticabas, ca... Cascas? cascas de abóbora. Isso, então aí, ó, tá indicando aí os 2 pontos. Quando que nós usamos o travessão, Sofia? Início a falar de um personagem. Isso, olha lá, adoro jabuticabas, então é um personagem que está falando. E aí, aspas, destacam a fala ou pensamento de alguém ou uma palavra especial, ok? Por exemplo, no sítio do Pica-Pau Amarelo, Rabicó é o guloso, olha aí, entre aspas aí da turma. E o parênteses eu uso quando isolam parte de uma frase que traz uma explicação extra. No sítio do Pica-Pau Amarelo, o que é o Pica-Pau Amarelo? É a criação de Lobato. Então, os personagens se divertem, tá? Então, ele traz uma explicação, tá bom? Então, agora, vocês vão reler aí o trecho a seguir e localizar os sinais de pontuação empregados no trecho anterior. E vão dizer qual é a finalidade de cada um. Por que que eu uso, por exemplo, 2 pontos? Pintem aí, façam a leitura e pintem os sinais. Aí vocês vão colocar aqui os sinais e explicar por que que foi usado aí. Qual a finalidade? É, o que, prof? É 3? Sim, vocês vão fazer o número 3. Trecho anterior? Puta desabilitado. É o chat. Leram?
Então aí, qual o primeiro sinal que vocês identificaram? 2 pontos. Para que usa dois Travessão. pontos? Vamos pôr aqui o sinal. Travessão. Para que usa os 2 pontos? Para iniciar uma lista ou uma explicação? Mas aí, né, nessa parte aí do texto, Ah, tá. para indicar Uma fala de um personagem? isso, a fala do personagem. Pera. Ai, para indicar a fala do personagem. E agora, qual outra Travessão. pontuação? Travessão. Para que usa o travessão? Não é para falar do personagem. Para que o travessão introduz o quê? A fala Isso. A fala do personagem. Qual outro aí? Que ponto é esse? exclamação. Olha lá, nunca mais jogo no mesmo time de Rabicó. Esse guloso afunda qualquer equipe. Não sabe pular, não sabe desviar de bola, não sabe correr, não sabe nada. O que esse ponto aí, né, a exclamação, por que ele foi empregado aí no texto? Qual a finalidade dele? O Pedrinho Es- tá... Está expressando o quê? de bravo? Expressa braveza? Ó, ele não sabe pular, ele não sabe desviar a bola, não sabe correr, não sabe nada. Quer Esse dizer, tá gritando. está expressando o quê? Espanto, né? Ele está espantado, o Pedrinho, ele não sabe fazer nada. Olha lá, não sabe fazer nada, então ele está espantado. E qual outro ponto que nós vemos aí? Vírgula. Vírgula. Para que serve a vírgula aí nessa parte aí do texto? Tá, tipo... Olhem lá no quadro que nós lemos. A separar, Separar as palavras? separar o quê? As palavras, as informações, né? Separar as informações, ok? Certo aí? Então, agora vocês vão pegar o livro de ciências para a gente conversar e fazer atividade. No livro de ciências, vocês aprenderam sobre o som, sobre a luz, né? Sobre a luz, vocês estudaram sobre a luz e os materiais, né? Quando eles são translúcidos, certo? Quando eles são, que mais? Opacos, transparentes. Foi falado sobre a sombra, né? Que a gente pode encontrar lá, a penumbra, né?
sobre o cone, Convergente. o cone de luz aí, né? Lente. O cone de sombra. Sobre as lentes aí, certo? Isso, sobre a reflexão da luz, né? Quando ela reflete, sobre a refração, certo? Sobre a cor aí da luz, né? As cores primárias e as cores secundárias. Lembram? Nós fizemos o disco. Posso sair dessa página aqui, gente? Não? Vou esperar quem está terminando e nós vamos conversando enquanto isso. Ok. Então, peguem aí o... Oi. Câmera escura. Nossa, ela... Depois eu consegui ver algumas coisas. Mas depois ela ficou entrando... Quem conseguiu aí observar com a câmera escura? Deu certo? Deu certo, mas depois entrou luz. O meu Então tem que fechar direito, Eu já Manu. sei de Maria Fernanda, pode falar. O meu não deu certo. Não? Prof, o meu não deu pra ver. Super mega Não deu para ver? Por que será? Tá aí? Pega aí pra gente ver. Viu pela lupa? É que vê ao contrário, né, prof? Por que que a gente vê o contrário? Deixa eu pegar o meu aqui, eu já vou mostrar para vocês. Vou pegar o meu. Eu vi que vocês mandaram foto lá no Classroom, achei bem legal. Eu acho que o da Maria Fernanda ou de outros aí pode ter acontecido o que aconteceu com o meu. Eu já vou explicar. Olha, prof. Professora. Olha o que eu posso sair aqui, Sofia? Que não tem aquele o meu sai. Calma, deixa eu ver como é que fica. Daí, Então, isso. você. Então, deixa eu só explicar aqui. Olha só, eu tinha feito, ó, Maria Fernanda, até uma parte aqui. Tá vendo que a minha lupa ela é grande? E a minha caixa aqui, a largura dela aqui é pequena. Então, se a largura fosse maior, essa distância aqui provavelmente daria certo. Então, quando eu encaixei nessa distância aqui, que está marcado, eu não consegui ver nada também. Aí, o que eu tive que fazer? Eu aumentei o cone dela. O cone não, o cilindro. Olha lá. Eu fiz mais uma espessura e ampliei aqui. Então, quando eu encaixei, eu consegui, eu direcionei ele para a luz e a imagem saiu desse lado aqui, no papel vegetal, tá? Tente fazer isso Quase depois. a mesma coisa. É de ver qual O meu, eu não consegui enxergar nada. Nada. Então, Sofia, tenta fazer do jeito que a professora falou agora, tá bom? Ok. E quem sabe dá certo. No meu também eu não tinha conseguido no começo. Aí eu ampliei essa parte do cilindro dele e eu consegui ver. Vou mostrar aqui para vocês a imagem, tá bom? Eu acho que vocês viram dessa maneira. desse lado. Olha só. Vocês estão vendo a imagem aqui? Mais ou menos. Dá para ver mais ou menos? Ainda o meu pai queria cortar. Tô conseguindo. Então, olha só, é uma casa. O que aconteceu com essa casa? Pô, tudo embaçada. Tá, ela ficou embaçada, mas o que aconteceu? Olha lá, o Henrique tá fazendo. O que aconteceu, Henrique? De ponta cabeça. Ficou de ponta cabeça, certo? Por que isso aconteceu? Casa do papel vegetal? Por causa do papel vegetal?
virada com a lupa, vira de ponta cabeça? Por causa da lupa, prof. É igual colher. Olha lá, Fazia. tá vendo o telhado aqui? Não é por causa da lupa, gente. O que nós estamos estudando? A visão? O que nós estudamos na unidade anterior aí? Hã? Na unidade 8. Visão, prof. O que nós estudamos, gente? A luz. A luz. Então, o que permite eu ver vocês, eu poder enxergar os materiais? Hã? O que faz? O olho? O que precisa para o olho poder enxergar tudo isso? A mãe colocou ao contrário. Terceiro ano. O que faz para eu conseguir enxergar tudo isso? Não sei. É só ter o olho? Não, tem que ter a pupila. O que precisa, gente? Lembra o que foi explicado já em vídeos? A luz? Precisa da luz. Sem a luz, nós não conseguimos enxergar nada. É ou não é? É. Se você estiver num quarto escuro, o que você consegue ver, Manu? Às vezes mais algumas coisas. Manu, num quarto escuro, numa penumbra, não dá para ver nada. Henrique, pode falar. Ô, Pro, Num quarto escuro, não dá pra ver nada. Só de acender a luz é tudo. Só se acender a luz, né? Então, eu tenho um olho. É lógico que nós enxergamos por causa da visão, dos olhos. Porém, sem luz, não adianta, né? Então, vamos lá. Peguem o livro aí de vocês. Já tô com o livro aqui em mão. Ô, Pro, a mãe... Eu e a mãe nós colocamos ao contrário. Era pra É? cá, daí dá de ponta cabeça. Gente, nós já vamos conversar o porquê que fica de ponta cabeça, Felipe. É assim mesmo, não é porque está ao contrário, tá? É assim que nós enxergamos com a câmara escura. Nós já vamos falar. Então, abram o livro aí na página, deixa eu ver aqui, 67. Não, 48. Deixa eu ver aqui. 48. Voltem aí na página 48. Dando de ré, dando de ré, dando de ré. Desativem o som de vocês, por favor. Prof, quantos minutos faltam? Desativem o som. Vou compartilhar aqui com vocês. Desativei. Então, olha lá. Então, aqui, a interação, vocês construíram a câmara escura. Então, nós vamos conversar aí como eram as imagens que se formaram na tela de papel vegetal. Como eram as imagens aí? Pra mim ficou embaçada. Tá? A Falem imagem, aí pra mim. a imagem que forma... De ponta cabeça, prof. Isso, as imagens, elas ficam embaçadas porque o papel vegetal, ele não é transparente, né, Felipe? Ele é... Certo? Então, o que acontece? As imagens, elas ficavam o quê? Invertidas, igual eu mostrei para vocês. Aí, Porque a imagem que forma a tela do... olha lá. A imagem, ela fica invertida, tá? Que nem a casa monstro. Que parece Isso. que tudo é de ponta cabeça. É. Que a casa... E agora? O que acontecia quando vocês mexiam com a lupa? Vocês mexeram com a lupa? Fica girando. Pra mim fica girando. Ô, prof, é só Mas por que fica girando? Oi, Henrique. Quando a gente mexe na lupa, a câmera fica melhor. A câmera fica melhor ou ela muda o foco, não é? Então, vocês podem acrescentar aí. Ela fica melhor. Coloquei isso. Que
Fica melhor e muda o... Professora, Oi. E muda o foco da imagem. Oi, Bia. eu escrevi. As imagens que se formaram são invertidas na primeira, a segunda não acontece nada no meu. Daqui quando eu mexi a lupa não fazia nada. Ah, é que às vezes ela muda de foco também. Se você mirar em alguma coisa, depois você faz de novo, tá bom? E presta bem atenção para você ver como ele vai mudar o foco dessa imagem, tá bom? Na próxima, é possível enxergar em um local totalmente escuro? Não. A câmera funciona em um ambiente assim, escuro? Não, Por quê? porque não tem luz. Isso, porque para enxergar é preciso da luz. Então, vocês vão escrever aí. Não, porque para enxergar, quem não fez, quem já fez, ok. Não, porque para enxergar precisa da luz. Prof, eu não tô fazendo porque eu não tenho tinta nem papelão. Ah, Luiz Felipe, tem que fazer, senão você vai ficar sem ponto. Lembra o que eu falei na aula passada? Né? Quem não apresentou, né, tem que apresentar aí. Ô, prof, E eu dei um tempo para fazer, então você faz e posta lá no Classroom, tá bom? Prof, eu fiz com uma caixa de salgadinho, não com uma caixa de Certo. bolo. Então, por onde a luz entra na câmara que vocês construíram? Por onde que ela entra? Pela luz entra através da lupa, através da lente e através da pupila. Então, a luz entra pela lente da lupa, não é? Primeira coisa, ela vai entrar pela lente da lupa, né, Bia? Bia respondeu aí, certinho. E aí depois... Essa física no celular da minha mãe. Isso, então a luz entra pela lente da lupa, né, Bia? Depois, o que acontece? Pode falar, Bia. Depois ela entra através da lente e depois através da pupila. Depois, Entra na lente eu já coloquei lá, lente da lupa, depois em nossos olhos, e através na da pupila, né? Isso, através da pupila. Ok aí, gente? Luiz Felipe, ok aí? Eu não escrevi. Certo? Uhum. Eu vi que teve gente que já, algumas crianças que já responderam certinho lá, ok? Só para quem ficou com dúvida do que acontecia aí, tá? Então vamos lá. Agora vocês vão abrir o livro lá na página 67. Quanto tempo leva para se formar o solo? 1000 anos, 1000 anos. 1000 anos? Nem sei. Olha aí o processo de formação do solo. Eles levam muito tempo, milhares de anos, né? Milhares de anos aí para se formarem aí, para ter um solo maduro, igual nós vemos na imagem, certo? Certo. Então, aqui a gente consegue observar os horizontes, que começa lá pela rocha-mãe, né? Depois, segue para o horizonte C, que é formado principalmente por fragmentos de rocha, certo? Ela vai se deteriorando.
Por que que isso acontece? Por que que a rocha vai se deteriorando? Pela ação do quê? Hã? Pela ação do que o solo vai se deteriorando? O que que cai no solo? O que que acontece com ele? Ô, prof, Manu? a semente? Não é pela ação da chuva? Do vento? Do sol? Chuva. Então, por causa da ação da chuva, da água, né? Da chuva, do sol e do vento, acontece a deteriorização, certo? Então, conforme os anos vão passando, vai acontecendo essa formação aí, tá? Era a rocha mãe, aí vem ali o horizonte C, que é formado por fragmentos de rocha, depois o horizonte B, que fica localizado abaixo do primeiro aí, certo? Aí depois vem o horizonte A, que é formado pela incorporação de matéria orgânica, que nós vimos, onde a minhoquinha ela passa ali, forma os túneis, né? E acontece que a água filtra, ela vai descer por aqueles buraquinhos, certo? E nós temos o horizonte O aí, que é chamado que é a camada mais superficial do solo, né? Onde nós pisamos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características do solo. Podem colocar a data aqui, dia 6/11. Embora todos os solos sejam compostos por materiais inorgânicos e orgânicos, cada um apresenta características próprias, o que se torna diferentes entre si. Como vimos, o solo de uma praia não é igual ao solo de uma floresta, que não é igual ao de uma montanha. Eles apresentam aspectos diferentes. Em relação à cor, podem grifar aí que os solos apresentam aspectos diferentes. Quanto à cor, a umidade, o tamanho dos grãos, a quantidade de fragmentos de rocha, a presença de galhos e folhas em decomposição, entre outros detalhes. Então, nós vamos conhecer aí algumas características do solo. Todos vocês já viram um solo avermelhado? Eu acho que o solo é terra. A terra vermelha, né? Aquela terra vermelha, certo? Então, os solos, eles podem ser avermelhados, grifem aí, amarelados, acinzentados, marrons e brancos também. A cor do solo varia de acordo com os materiais que se formavam lá na rocha-mãe e pode indicar a presença de quantidade de algumas substâncias. Quanto mais matéria orgânica, grifem agora, quanto mais matéria orgânica presente no solo, mais escuro ele é. Então, quanto mais material que fica em decomposição está no solo, mais ele vai ficar preto, escuro, né? Um marrom escuro. Então, aqui nós temos uma terra avermelhada, que indica a presença de compostos de ferro, tá? Então, por isso que tem essa cor, porque tem a composição ali do ferro nesse solo. Por que que ele é branco? Porque ele tem uma grande quantidade de água. Você sabia? Leia aí para nós, Felipe, por favor. Uma das formas que os cientistas utilizam para determinar a coloração de um solo é o chamado sistema Munsell. Munsell. Esse sistema, que também é usado para determinar a cor em outros contextos, ajuda a tornar a definição das cores mais objetiva. Isso. Então, nós temos aí a composição, tá? De 0 a 12, certo? Então, é um sistema que o Munsell
utilizou de cores, certo? Então, temos aí o verde, o amarelo, o vermelho, o roxo, o azul, certo? Então, ele classifica as cores em 3 componentes: matiz, valor e croma. Então, vocês vão grifar aí que o matiz é a cor dominante, por exemplo, vermelho, amarelo ou roxo. O valor pode ser descrito como o brilho da cor e varia do branco ao preto. Já o croma, então podem grifar aí sobre o valor também. E o croma, também grifem, indica a saturação da cor, ou seja, sua pureza em relação ao cinza, tá? Então, aqui nós temos a carta de cores Munsell para o solo. Para analisar a coloração dos solos, foram definidas algumas cartas de cores. Nessas cartas, cada página indica uma matiz e mostra as variações de valor e croma. Em campo, os cientistas aproximam uma amostra do solo das cartelas de cores por meio das aberturas presentes embaixo de cada cor. Assim, pode determinar a coloração do solo, como mostra a imagem a seguir. Então, aqui nós temos um modelo dessa carta, tá? Então, ele tem ali aqueles buraquinhos que os cientistas, né, aqueles que fazem trabalho de campo, eles vão lá, eles pegam partes desse solo e colocam ali embaixo. Então, eles vão saber que cor é aquela, qual é o brilho que tem, né? Ok? Que é o croma, as variações aí de valor, certo? Então, agora, essa parte aqui da brincadeira eu vou ver se tem a possibilidade da professora Gabi fazer com vocês, tá? Apresentar para vocês essa atividade sobre as cores aí, tá? Como fazer essas cores. Então, lá na página 72, vocês vão conhecer o inventor, Albert Henry Munsell. Ele nasceu em 1858 e faleceu em 1918. Ele foi um pintor e professor de artes dos Estados Unidos. Ele desenvolveu o sistema Munsell de cores na primeira década do século XX. Esse sistema é utilizado até hoje na engenharia elétrica para determinação de cores de painéis elétricos, na engenharia ambiental e nos estudos do solo. E aqui nós vamos falar sobre a porosidade, a permeabilidade do solo, como eles são, tá? Quanto mais aberto é, né? Quanto minúsculo é, mais a água vai infiltrar com facilidade, certo? Quanto mais junto ele for, a água terá mais dificuldade para penetrar nesse solo, tá? Então, é assim que eles classificam se o solo é bom para plantar ou não, certo? Os agricultores, eles conhecem aí um solo fértil, se ele é permeável, se ele é semipermeável, ok? Então, os solos, eles podem ser mais ou menos porosos, dependendo da quantidade e do tamanho dos espaços que há entre seus grãos. Esses espaços podem ser ocupados por ar ou água, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre a permeabilidade do solo, tá bom? Ok? Então, vocês vão fazer só o cartaz e a página 80 e 81 nós faremos na próxima aula, combinado? Então, só vai ficar de lição o cartaz. A lição que está aí não precisa fazer, tá? Faremos na próxima aula. Combinado? Na segunda-feira. Só o cartaz da biblioteca que a gente tem que fazer de lição? É, o cartaz lá de geografia. Tá bom? Então, até segunda-feira. Bom descanso.